Escolhos dos Médiuns, Revista Espírita, fevereiro de 1859. A mediunidade é uma faculdade multiforme, que apresenta uma variedade infinita de matizes em seus meios e em seus efeitos. Quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é por isso mesmo médium, seja qual for o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Usualmente, todavia, essa palavra tem uma acepção mais restrita e, em geral, se refere às pessoas dotadas de um poder mediatriz muito grande, seja para produzir efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Embora essa faculdade não seja um privilégio exclusivo, é certo que encontra refratários, pelo menos no sentido que se lhe atribui. Também é certo que não se trata de uma faculdade que não apresente escolhos aos que a possuem, que pode alterar-se, perder-se mesmo e frequentemente ser uma fonte de graves desilusões. É sobre este ponto que julgamos de utilidade chamar a atenção de todos os que se ocupam das comunicações espíritas, quer diretamente, quer através de um intermediário. Dizemos através de um intermediário porque importa também aos que se servem de médiuns poder apreciar o valor e a confiança que merecem suas comunicações. O dom da mediunidade liga-se a causas ainda não perfeitamente conhecidas, nas quais o físico parece desempenhar uma grande parte. À primeira vista, poderia parecer que um dom tão precioso não devesse ser partilhado senão por almas de escola. Ora, a experiência prova o contrário, desde que se encontram potentes médiuns entre pessoas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outros, estimáveis sob todos os aspectos, não possuem esse dom. Aquele que fracassa, malgrado seu desejo, seus esforços e sua perseverança, não deverá tirar conclusões desfavoráveis a seu respeito, nem julgar-se indigno da benevolência dos bons espíritos. Se esse favor não lhe foi concedido, outros há, sem dúvida, que lhe podem oferecer ampla compensação. Pela mesma razão, aquele que o desfruta não poderia dele prevalecer-se, pois esse dom não é nenhum sinal de mérito pessoal. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade mediatriz, que a todos pode ser dada, mas no uso que dela se pode fazer. Eis aí uma distinção capital que não se deve jamais perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para somente receber as boas. Ora, é aí que as condições morais nas quais se acha são todo-poderosas, e é aí também que ele encontra os maiores escolhos. Para perceber este estado de coisas e compreender o que vamos dizer, é necessário reportar-se a esse princípio fundamental, que entre os espíritos há os de todos os graus no bem e no mal, em ciência e em ignorância. Que os espíritos pululam à nossa volta e quando imaginamos estar sozinhos, estamos incessantemente rodeados de seres que se nos acotovelam, uns com indiferença, como estranhos, outros que nos observam com intenções mais ou menos benevolentes, conforme a sua natureza. O provérbio, cada ovelha busca sua parelha, tem sua aplicação entre os espíritos como entre nós, e possivelmente mais ainda entre eles, porque não estão, como nós, submetidos à influência das convenções sociais.
Todavia, se entre nós essas convenções algumas vezes confundem homens de costumes e gostos bem diferentes, de certo modo, a confusão é apenas material e transitória. A similitude e a divergência de pensamentos será sempre a causa das atrações e repulsões. Nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, nem por isso deixa de ser um espírito. Se está revestida momentaneamente de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que no estado de liberdade, não são interrompidas de maneira absoluta. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e pelo pensamento atraímos os que simpatizam com nossas ideias e pendores. Representemos, pois, a massa dos espíritos que nos cercam como a multidão que encontramos no mundo. Em toda parte onde preferirmos ir, encontraremos criaturas atraídas pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. Nas reuniões que têm um objetivo sério, vão homens sérios. Nas frívolas, comparecem homens frívolos. Por toda parte, encontram-se homens atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos o olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, compreenderemos sem dificuldade que, nessa multidão oculta, os espíritos elevados não devem constituir a maioria. É uma das consequências do estado de inferioridade do nosso globo. Os espíritos que nos cercam não são passivos. Trata-se de uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia malgrado nosso, que nos excita ou nos dissuade, que nos impele ao bem ou ao mal, o que não nos tira o livre-arbítrio, mais do que os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Todavia, quando os espíritos imperfeitos instigam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigir e não vão perder o tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme nossas inclinações ou conforme os germes que em nós veem e de acordo com nossa disposição em ouvi-los. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidade. Essas considerações nos levam naturalmente à questão dos médiuns. Estes últimos estão, como todo o mundo, submetidos à influência oculta dos bons e dos maus espíritos. Eles os atraem ou os repelem, conforme as simpatias de seu próprio espírito, aproveitando-se os maus espíritos de todas as falhas, como de uma falta de couraça para introduzir-se junto a eles e intrometer-se, malgrado seu, em todos os atos de sua vida privada. Além disso, esses espíritos, encontrando no médium um meio de expressar seu pensamento de modo inteligível e de atestar sua presença, interferem nas comunicações e as provocam, porque esperam ter mais influência por esse meio e acabam por assenhorear-se dele. Vêem-se como se estivessem em sua própria casa, afastando os espíritos que lhes poderiam criar obstáculos, e conforme a necessidade, tomando-lhe os nomes e mesmo a linguagem, a fim de enganar o médium. Mas não podem representar esse papel por muito tempo. Logo são desmascarados pelo observador experimentado e prevenido. Se o médium se deixar dominar por essa influência, os bons espíritos se afastam, ou, absolutamente, não vêm quando chamados, ou só vêm com relutância, porque veem que o espírito que está identificado com o médium, na casa da qual estabeleceu residência, pode alterar as suas instruções.
Se tivermos de escolher um intérprete, um secretário, um mandatário qualquer, é evidente que escolheremos não apenas um homem capaz, mas também que seja digno da nossa estima, da mesma forma que não confiamos uma missão delicada e nossos próprios interesses a um homem desequilibrado ou que frequente uma sociedade suspeita. O mesmo se dá com os espíritos. Para transmitir instruções sérias, os espíritos superiores não escolherão um médium que conviva com espíritos levianos, a menos que haja necessidade e não encontrem, no momento, outros médiuns à sua disposição. A menos ainda que queiram dar uma lição ao próprio médium, o que por vezes acontece. Mas, então, dele só se servem acidentalmente, abandonando-o logo que encontrem um melhor e deixando-o entregue às suas simpatias, caso permaneça preso a elas. O médium perfeito seria, pois, o que nenhum acesso permitisse aos maus espíritos por uma falha qualquer. Essa condição é bem difícil de preencher. Entretanto, se a perfeição absoluta não é dada ao homem por seus esforços, sempre lhe é possível aproximar-se dela. E os espíritos levam em conta, sobretudo, os esforços, a vontade e a perseverança. Assim, o médium perfeito não daria senão comunicações perfeitas, de verdade e de moralidade. Não sendo possível a perfeição, o melhor médium seria aquele que obtivesse as melhores comunicações. É pelas obras que poderão ser julgados. Comunicações constantemente boas e elevadas, nas quais nenhum índice de inferioridade fosse evidenciado, seriam incontestavelmente uma prova da superioridade moral do médium, porque atestariam simpatias felizes. Pelo próprio fato de o médium não ser perfeito, espíritos levianos, embusteiros e mentirosos podem interferir em suas comunicações, alterar-lhes a pureza e induzir em erro o médium e os que a ele se dirigem. Eis aí o maior escolho do espiritismo, e nós não lhe dissimulamos a gravidade. Podemos evitá-lo? Dizemos altivamente, sim, podemos. O meio não é difícil, exigindo apenas discernimento. As boas intenções, a própria moralidade do médium, nem sempre são suficientes para o preservarem da ingerência dos espíritos levianos, mentirosos ou pseudo-sábios nas comunicações. Além dos defeitos de seu próprio espírito, pode dar-lhes entrada por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que com ele se comunicam. Essa confiança cega liga-se a uma causa que a seguir explicaremos. Se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, é preciso saber julgá-los. Para isso, dispomos de um critério infalível: o bom senso e a razão. Sabemos das qualidades de linguagem que entre nós caracterizam os homens verdadeiramente bons e superiores, e essas qualidades são as mesmas para os espíritos. Nós os devemos julgar por sua linguagem. Nunca seria demais repetir o que caracteriza a dos espíritos superiores. É constantemente digna, nobre, sem basófia nem contradição, isenta de trivialidade e assinalada por inalterável benevolência. Os bons espíritos aconselham, não ordenam, não se impõem, calam-se naquilo que ignoram. Os espíritos levianos falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem, a tudo respondendo sem se preocuparem com a verdade.
Vimos alguns, em mensagem supostamente séria, com imperturbável audácia, colocar César no tempo de Alexandre. Outros afirmando que não é a Terra que gira em torno do Sol. Em resumo, toda expressão grosseira ou simplesmente inconveniente, toda marca de orgulho e de presunção, toda máxima contrária à ação moral, toda notória heresia científica, nos espíritos como nos homens, é sinal incontestável de natureza má, de ignorância ou, pelo menos, de leviandade, donde se conclui que é necessário pesar tudo o que eles dizem e submeter todas as coisas ao crivo da lógica e do bom senso. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os bons espíritos. Deus, dizem eles, não vos deu o raciocínio sem propósito. Servi-vos dele para saber o que estáis fazendo. Os maus espíritos temem o exame e dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivessem a consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. O hábito de perscrutar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor, do ponto de vista do conteúdo e não da forma gramatical com a qual eles pouco se importam, afasta necessariamente os espíritos mal intencionados que, então, não virão perder seu tempo inutilmente, desde que rejeitamos tudo quanto é mal ou de origem suspeita. Mas quando aceitamos cegamente tudo quanto dizem, quando, por assim dizer, nos ajoelhamos ante sua pretensa sabedoria, eles fazem o que fariam os homens, enganando-nos. Se o médium é senhor de si, se não se deixa dominar por um entusiasmo irrefletido, poderá fazer o que aconselhamos. Acontece, porém, que o espírito muitas vezes o subjuga, a ponto de fasciná-lo, levando-o a considerar admiráveis as coisas mais ridículas. Então, ele se abandona cada vez mais a essa perniciosa confiança, e acreditando em suas boas intenções e em seus bons sentimentos, julga que isso é suficiente para afastar os maus espíritos. Não, isso não basta, porque esses espíritos, aproveitando-se de sua fraqueza e de sua credulidade, ficam muito satisfeitos por fazê-lo cair na cilada. Que fazer então? Relatar o caso a uma terceira pessoa desinteressada que, julgando com critério e sem prevenção, possa ver um argueiro onde o médium não via uma trave. A ciência espírita exige uma grande experiência que, como em todas as ciências, filosóficas ou não, só é adquirida por um estudo assíduo, longo e perseverante, e por meio de numerosas observações. Ela não abrange apenas o estudo dos fenômenos propriamente ditos, mas também e, sobretudo, os costumes do mundo oculto, se assim nos podemos exprimir, desde o mais inferior ao mais alto grau da escala. Seria muita presunção julgar-se suficientemente esclarecido e passar a mestre depois de alguns ensaios. Tal pretensão não partiria de um homem sério, pois quem quer que lance um golpe de vista indagador sobre esses estranhos mistérios, vê desdobrar-se diante de si um horizonte tão vasto que uma multidão de anos não bastaria para o abranger. E pensar que certas pessoas querem fazê-lo em alguns dias. De todas as imperfeições morais, a que oferece maior vulnerabilidade aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Para os médiuns, o orgulho é um escolho tanto mais perigoso quanto menos o confessam.
É o orgulho que lhes dá essa crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se vinculam, porque se sentem lisonjeados com certos nomes que eles lhes impõem. Desde que um espírito lhes diz, eu sou fulano, inclinam-se e não admitem dúvidas, porque seu amor próprio sofreria se encontrasse sob essa máscara um espírito de condição inferior ou um malvado desprezível. O espírito que vê o lado fraco aproveita-se dele, lisonjeia o pretenso protegido, fala-lhe de origens ilustres que o enche de orgulho e vaidade, promete-lhe um futuro brilhante, honra e fortuna, dos quais parece ser o dispensador. Caso necessário, simula por ele uma ternura hipócrita. Como resistir a tanta generosidade? Numa palavra, zomba do médium, fazendo dele o que bem entender, como se diz vulgarmente. Sua felicidade é ter alguém sob sua dependência. Já interrogamos vários deles sobre os motivos de sua obsessão. Um nos respondeu isto: quero ter um homem que me faça à vontade. É o meu prazer. Quando lhe dissemos que íamos fazer tudo para frustrar as suas artimanhas e abrir os olhos de seu oprimido, disse: lutarei contra vós e não o conseguireis, porque farei tantas coisas que ele não vos acreditará. É com efeito uma das táticas desses espíritos malfazejos. Inspiram a desconfiança e o afastamento das pessoas que os podem desmascarar e dar bons conselhos. Da parte dos bons espíritos, jamais acontece coisa semelhante. Todo o espírito que insufla a discórdia, que excita a animosidade, que alimenta as dissensões, por isso mesmo revela a sua natureza má. Seria preciso ser cego para não o compreender e para crer que um bom espírito pudesse estimular a desinteligência. Muitas vezes, o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Ela lhe dá importância. Procuram-no e ele acaba por julgar-se indispensável. Daí, muitas vezes, um tom de jactância e de pretensão, ou ares de autossuficiência e de desdém, incompatíveis com a influência exercida por um bom espírito. Aquele que cai em semelhante extravagância está perdido, pois Deus lhe deu sua faculdade para o bem, e não para satisfazer a vaidade ou servir de trampolim para a sua ambição. Esquece que esse poder do qual se orgulha pode ser retirado e, frequentemente, não lhe é dado senão como prova, assim como a fortuna o é para certas pessoas. Se dele abusa, os bons espíritos o abandonam pouco a pouco, tornando-se joguete dos espíritos levianos que o embalam em suas ilusões, satisfeitos por haverem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos aniquilarem-se e perderem-se as mais preciosas faculdades que, sem isso, se teriam tornado os mais poderosos e úteis auxiliares. Isso se aplica a todos os gêneros de médiuns, seja de manifestações físicas, seja de comunicações inteligentes. Infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que estamos menos dispostos a confessar a nós mesmos, e menos ainda aos outros, porque eles não acreditariam. E depois dizer a um desses médiuns que se deixa levar como uma criança, que logo ele vos virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se muito bem e que não enxergais as coisas claramente. Podeis dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz, imbecil, e ele rirá ou concordará.
Dizei-lhe que é orgulhoso e ficará zangado, prova evidente de que tereis dito a verdade. Neste caso, os conselhos são tão mais difíceis quanto mais o médium evita as pessoas que os possam dar, fugindo de uma intimidade que teme. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes desferidos contra seu poder, impelem o médium ao contrário, para aqueles que o entretêm em suas ilusões. Preparam-se assim muitas decepções com que o amor próprio do médium terá muito a sofrer. Feliz ainda se não lhe resultar em coisas mais graves. Se insistimos longamente sobre este ponto, é porque, em muitas ocasiões, a experiência nos tem demonstrado estar aí uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações mediúnicas. É quase inútil, depois disso, falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez. Ver médiuns interesseiros. A dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Cada um haverá de compreender que são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos, ou, pelo menos, causas de fraqueza. Para repelir esses últimos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer, e ainda menos conjurá-los. É preciso fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes do que eles, o que, incontestavelmente, seremos um dia, pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse, qualidades que nos atraem à benevolência dos bons espíritos. É o apoio destes que nos dá força, e se algumas vezes nos deixam à mercê dos maus, é para testarem a nossa fé e o nosso caráter. Que os médiuns não se assustem em demasia da severidade das condições que acabamos de falar. Haverão de convir que são lógicas e seria erro contrariá-las. É verdade que as más comunicações que podemos obter são um indício de alguma fraqueza, mas nem sempre um sinal de indignidade. Podemos ser fracos e ser bons, e é em todo caso um meio de reconhecer nossas próprias imperfeições. Já dissemos em outro artigo, obsedados e subjugados, não é necessário ser médium para se estar sob a influência de espíritos maus que agem na sombra. Com a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Sabemos com quem tratamos e podemos combatê-lo. É assim que uma má comunicação pode tornar-se uma lição útil se soubermos aproveitá-la. Seria injusto, além disso, tributar todas as más comunicações à conta do médium. Falamos daquelas que ele obtém sozinho, fora de qualquer outra influência, e não das que são produzidas num meio qualquer. Ora, todos sabem que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações, quer pela diversidade de caracteres, quer por defeito de recolhimento. É regra geral que as melhores comunicações ocorrem na intimidade e num círculo concentrado e homogêneo. Em toda comunicação encontram-se em jogo diversas influências, a do médium, a do ambiente e a da pessoa que interroga. Essas influências podem reagir umas sobre as outras, neutralizar-se ou corroborar-se. Vai depender do fim a que nos propomos e do pensamento dominante. Vimos excelentes comunicações obtidas em círculos e que não reuniam todas as condições desejáveis. Nesse caso,
Os bons espíritos vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Vimos também más comunicações obtidas por bons médiuns, unicamente porque o interrogador não tinha intenções sérias e atraía espíritos levianos que dele zombavam. Tudo isso demanda tato e observação, concebendo-se facilmente a preponderância que devem ter todas essas condições reunidas. Entendimento do texto. Escolhos dos Médiuns, da Revista Espírita de fevereiro de 1859. Resumo do texto. O texto destaca os desafios da mediunidade, mostrando que a comunicação entre encarnados e desencarnados se dá principalmente pelo pensamento. Essa sensibilidade torna os médiuns suscetíveis tanto a influências positivas quanto negativas, dependendo de sua sintonia mental e moral. O autor enfatiza a importância da vigilância e do bom preparo espiritual para garantir que a mediunidade seja usada como instrumento de elevação e esclarecimento. Um resumo dividido em 5 tópicos principais. 1. O dom da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade variada, que vai desde influências ocultas até especificações extraordinárias. Não é exclusivo de indivíduos moralmente superiores, podendo ocorrer em pessoas de diferentes níveis éticos. Porém, o mérito não está em possuir a faculdade, mas no uso que a faça. O bom médium é aquele que, por suas qualidades morais, atrai apenas espíritos elevados e transmite comunicações de valor moral e intelectual. 2. Influência dos espíritos. Os espíritos que nos rodeiam têm diferentes graus de moralidade e conhecimento. Eles interagem conosco segundo nossas inclinações e pensamentos. Isso é particularmente importante para os médiuns, que por meio de suas faculdades podem ser influenciados tanto pelos espíritos superiores quanto pelos inferiores. A semelhança moral entre o meio e os espíritos atrai aqueles que mais se afinam com suas tendências. 3. Riscos e armadilhas. Os espíritos inferiores podem dominar os médiuns moralmente ou emocionalmente frágeis, afastando os bons espíritos. Esses espíritos inferiores assumem identidades falsas e enganam o meio, comprometendo a qualidade das comunicações. A confiança cega e o orgulho do meio são pontos vulneráveis que facilitam a ação desses espíritos. 4. Critérios de avaliação. Para distinguir os espíritos superiores dos inferiores, é essencial usar o bom senso e a razão. Os espíritos superiores apresentam uma linguagem sempre nobre, coerente, benevolente e isenta de contradições ou trivialidades. Já os espíritos levianos se contradizem, demonstram orgulho e promovem discórdia. Toda comunicação deve ser submetida à análise crítica. 5. O orgulho como principal obstáculo. O orgulho é o maior escolho para os médiuns, levando-os a aceitar cegamente comunicações de espíritos inferiores e a valorizar exageradamente sua faculdade. O orgulho os torna suscetíveis à bajulação dos espíritos inferiores, que os usam para os seus próprios propósitos. Quando o médium não regular suas falhas e rejeitar conselhos, compromete sua missão mediúnica e poderá perder suas faculdades. Conclusão. A mediunidade, sendo uma ponte entre os mundos físico e espiritual, tem no pensamento seu principal veículo de comunicação. A qualidade das mensagens recebidas está diretamente ligada à sintonia moral e mental do meio,
o que reforça a necessidade de cultivar pensamentos elevados, uma conduta ética e o amor ao próximo. Conclui-se que o estudo, a vigilância constante e o esforço na reforma íntima são fundamentais para que o meio exerça seu papel com segurança, promovendo um intercâmbio espiritual harmonioso e contribuindo para o progresso de si mesmo e da humanidade como um todo. Destaques do texto. 1. A mediunidade não é um sinal de superioridade moral. Ela é uma faculdade neutra, que pode ser concedida a pessoas de diferentes níveis morais e intelectuais. O mérito está no bom uso da faculdade e na capacidade de atrair espíritos elevados. 2. A moralidade do meio é essencial, mas não o suficiente. Mesmo os meios moralmente corretos podem ser enganados por espíritos levianos se não tiverem prudência e senso crítico ao avaliar as mensagens recebidas. 3. A influência dos espíritos está ligada à camada superficial. O pensamento e as inclinações do meio atraem espíritos semelhantes. Assim é fundamental cultivar boas qualidades e evitar o orgulho, a vaidade e outras falhas que abrem portas a más influências. 4. O discernimento é indispensável. Toda mensagem deve ser avaliada pela lógica, pelo bom senso e pela coerência com os princípios elevados. Os espíritos superiores jamais exigirão suas ideias ou contradizem a moral ou a ciência. 5. O orgulho é o maior obstáculo. Médiuns que se deixam dominar pelo orgulho ou que cegamente nos espíritos podem ser facilmente enganados, comprometendo a qualidade e a sinceridade das comunicações. Bibliografia. Obras de Allan Kardec. A. O Livro dos Médiuns, principal obra sobre mediunidade, aborda os tipos de médiuns, os riscos, as influências espirituais e a prática segura da mediunidade. Capítulos recomendados. Capítulo 20, da influência moral do meio. E capítulo 23, da obsessão. B. Revista Espírita, de 1858 a 1859. A Revista Espírita traz estudos práticos e relatos de casos mediúnicos desenvolvidos por Allan Kardec. Artigos recomendados. Março de 1859. Estudos sobre os médiuns e médiuns interesseiros. Abril de 1859. Questões e problemas da identidade dos espíritos. C. O Evangelho segundo o Espiritismo aborda os aspectos morais necessários para um meio atrair espíritos superiores. Capítulo 17. Sede perfeitos. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas para médiuns. 2. Obras complementares. Nos domínios da mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Explica a mecânica da mediunidade e a influência dos espíritos em detalhes com exemplos práticos. Estudando a mediunidade, Martins Peralva. Obra didática que analisa os ensinamentos de Kardec sobre a mediunidade, correlacionando com outras obras do Espiritismo. Mediunidade, Vida e Comunicação, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Reflexão sobre os desafios do meio e como desenvolver uma mediunidade de forma equilibrada. Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Relata a preparação de médiuns no plano espiritual e os bastidores das reuniões mediúnicas. 3. Artigos e estudos adicionais. Obras póstumas de Allan Kardec.
Inclui textos introdutórios e reflexões de Kardec sobre a mediunidade e os cuidados necessários. Mediunidade e sintonia. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pequenos textos que abordam o papel da sintonia e do pensamento no exercício mediúnico. Diretrizes de Segurança, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Manual prático para médiuns sobre equilíbrio emocional e espiritual no trabalho mediúnico.